Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu trago mais um assunto para que possamos estudar neste domingo, dia do Senhor. O culto solene, série de estudos para os nossos dias. O material que eu vou aqui abordar, ele serve para as salas de adulto, jovens e adolescentes da primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba, para o objetivo da escola dominical. Este é o nosso terceiro estudo, dia 4 de abril de 2020. Terceiro estudo desta segunda fase mais extrema que nós temos que guardar quarentena e precisamos nos utilizar de conteúdo digital para a edificação do povo de Deus. Eu espero que esse estudo que nós passamos a ter a partir de agora possa ser útil para a vida de todos aqueles que assistem, sejam da nossa igreja presbiteriana ou sejam de qualquer outra igreja que estejam também participando. Que Deus nos ajude. Eu vou tocar no tema sobre o culto com esses dois tópicos que estão na tela. Primeiro tópico, o reino de Deus e a igreja. Segundo, a igreja e o reino de Deus. O trocadilho não é uma brincadeira. O reino de Deus e a igreja são dois conceitos muito próximos e que se comunicam muito íntimos. E eu quero e espero que a partir deste estudo isso possa ficar um pouco mais claro para nós. Vamos começar então a partir do tópico 1, o reino de Deus e a igreja. E para isso eu vou me utilizar de um texto bíblico que estará em tela agora. Esse texto bíblico se encontra na Epístola aos Hebreus, em seu capítulo 6, verso 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Esse texto que eu acabei de ler trata do tema apostasia. E, em linhas gerais, o narrador não descreve quem são aqueles, deixando no ar uma atmosfera de advertência para qualquer pessoa que levante a hipótese de apostatar-se. Diz que esses não podem mais retornar ao arrependimento, porque a apostasia é um pecado extremamente revoltoso. Utiliza para dar maior peso ao seu argumento a expressão crucificam para si o Filho de Deus. E aí eu quero deixar registrado que esta expressão crucificam para si o Filho de Deus é o que na língua portuguesa chamamos de hipérbole, né? uma figura de exagero, né? Porque é evidente que nenhum de nós tem poder para de fato crucificar novamente ao nosso Senhor. Entretanto, esta fala exagerada é para dar impacto ao leitor, mostrando como é revoltoso a apostasia, como deixar Cristo de lado é algo extremamente revoltoso, segundo o que está registrado aí no livro aos Hebreus. Por isso, desta expressão de hipérbole do autor. Nos interessa, neste momento, algumas expressões utilizadas para descrever os benefícios de se fazer parte da igreja. Esses benefícios estão ao alcance daqueles que pertencem à igreja, da qual o apóstata se exclui por abandoná-la. O que eu quero dizer é que nesse texto, que sim, o tema é apostasia, existem alguns benefícios que todo aquele que faz parte da igreja acaba participando também. Note aí aquilo que eu vou grifar. Todos aqueles que vão à igreja visível, são iluminados, provam o dom celestial, tornam-se participantes do Espírito Santo e provam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Para ficar um pouco mais claro isso, de uma maneira didática, está exposto a estes 5 benefícios que todo aquele que frequenta ou é membro da igreja visível experimenta. E é na igreja onde os nossos corações são iluminados, na igreja onde temos acesso ao dom do Espírito Santo, é na igreja onde provamos a boa palavra de Deus,
e é na igreja que experimentamos as realidades inauguradas pela presença do Reino de Deus entre nós. E esses elementos são encontrados no culto público onde eles estão reunidos. Aqui uma tabela que visa dar um pequeno esclarecimento sobre cada elemento, cada benefício que nós recebemos segundo a listagem do autor de Hebreus. Então, por ser iluminados, isso é um termo que faz referência à iluminação de nosso coração através do entendimento de Cristo Jesus, como Paulo explica, por exemplo, em um livro de Efésios, seu capítulo 1. Provar o dom celestial e tornar-se participante do Espírito Santo são referências aos benefícios que recebemos como membros da igreja visível. Uma vez que os hipotéticos apóstatas, eu estou me referindo ao texto agora aos Hebreus, capítulo 6, uma vez que os hipotéticos apóstatas, tratados no texto, não podem ser membros da igreja invisível eleita, ou seja, estes benefícios, provar o dom celestial e tornar participante do Espírito Santo, são benefícios que todo aquele que é membro acaba recebendo, mesmo aqueles que não permanecem. Pelo menos segundo a leitura aqui do texto aos Hebreus. Outros dois benefícios. Primeiro esse. Provam também a boa palavra de Deus. E aqui é uma clara referência ao acesso de ouvir a palavra de Deus. E também todo aquele que é membro da igreja visível experimenta os poderes do mundo vindouro, que é uma referência ao reino de Deus em sua versão futura. Isso vai ficar mais claro no decorrer do estudo, mas é bom que nós saibamos que todos aqueles que são membros da igreja visível, eles acabam sendo afetados ou beneficiados com estes elementos listados nesse quadro à esquerda. Portanto, a igreja e o reino de Deus são dois conceitos que se comunicam e nunca estão de sintonia. Até aqui é importante que se deixe isso bem claro. A igreja e o reino de Deus são dois conceitos que se comunicam e nunca estão de sintonia, ou seja, se comunicam, tanto é que o último elemento listado naquela tabela são os poderes do mundo vindouro, que é uma referência ao reino de Deus. Então, a igreja, é na igreja que nós vamos ter acesso ao reino de Deus. Por isso, esta é a conclusão, onde nós estamos vendo, ainda de uma forma tanto quanto superficial, que é impossível separar a igreja do reino de Deus. Ambos os conceitos se aproximam e jamais, nunca estarão um contrário ao outro. E aí nós vamos utilizar algumas reflexões, contribuições teológicas de George Eldon Ladd, que é um teólogo que escreveu uma obra clássica chamada Teologia do Novo Testamento. Geralmente as referências dele estão entre aspas e com o número de página. Passemos algumas considerações. Deus sempre foi retratado no Antigo Testamento como rei, tanto de Israel quanto do mundo. Então é pacífico este conceito. E aqui existem dois versículos bíblicos que atestam isso. Primeiro, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Bem explícito esse texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 15. Ainda um outro versículo. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Uma referência de que Deus está acima de todos os tronos. Livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 15. E outros textos mais poderiam ser citados, mas apenas à guisa de exemplo estamos citando esses dois para mostrar que o Antigo Testamento está cheio de referências de Deus como rei. Entretanto, embora Deus seja o legítimo rei, sua soberania não é reconhecida por todos ainda. É por isso que o reino de Deus, chamado também reino dos céus, importante, isso são sinônimos, é desejado por aqueles que adoram a Deus como rei. O reino de Deus passa a ser uma referência ao momento em que todos reconhecerão a soberania presente e atuante de Deus. É importante que se note que o conceito reino de Deus não é um conceito estático, parado. Ele é um conceito dinâmico. Ele está em desenvolvimento, está em andamento.
Quando se pensa em reino de Deus, se pensa num conceito que transita, que se movimenta. No Antigo Testamento nós vemos que Israel tem a clareza de que Deus é o rei, mas apenas Israel. E alguns poucos outros personagens de outros povos que vão se aproximando da narrativa de Israel no Antigo Testamento. Mas, sobretudo, Israel. E os demais povos? Ainda não. Entretanto, Deus ainda é o legítimo rei. É que o conceito de reino está se expandindo a fim de alcançar a todos. O que nós não vemos ainda no Antigo Testamento. É importante dizer que o reino de Deus não é um conceito estático, porque o reino de Deus ele pode ser, por isso mesmo, dinâmico, ser descrito como já e ainda não. Esse é um conceito bastante recorrente na teologia, em vários segmentos da teologia. Com a vinda de Jesus Cristo, o reino de Deus foi inaugurado, porém, ainda não na sua plenitude. Por isso, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não em sua totalidade. Ora, nos evangelhos nós vemos isso claramente. Jesus Cristo, em várias vezes nos seus embates com os fariseus, ele chega a dizer: o reino de Deus está entre vós. Porém, quando os seus discípulos pedem para que o Senhor os ensine a orar, o que constitui, qual que é um dos pedidos da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Então, o reino, ele já está entre nós, entretanto, não na sua plenitude. Por isso, ainda não na sua plenitude. Já, ele foi inaugurado em Cristo Jesus e ainda não na sua plenitude. O Senhor ainda voltará para plenificar o seu reino. Deve-se deixar registrado que, embora o conceito de reino no Antigo Testamento, Deus como rei está lá, mas a figura de Cristo é central no pensamento, na expansão do reino de Deus, porque ele é o rei que havia de vir a fim de inaugurar o reino. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Então nós vemos aqui uma tabela, uma ilustração, que tenta explicar um pouco isso. É claro que esta é uma tabela, uma ilustração que tem as suas limitações, mas que nos ajuda um pouco a tentar entender esse princípio do reino de Deus. Então você veja aí uma linha abaixo, a era, que significa a era presente, a atual era desde o início até o final. Nós vemos duas colunas, que é a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ou seja, são os dois pilares, né, da história. A história ela aguarda a segunda vinda de Cristo. E acima tem uma linha que vai até o final da tela. Começa com o mundo vindouro e mundo inaugurado acima e no final o século futuro, a implementação plena do reino de Deus. Para nós nos interessa observar essas duas expressões que estão sobrepostas. Nós já experimentamos elementos do reino vindouro. Lembra do texto que nós lemos no início desse estudo? Em Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6, onde diz que os cristãos eles já experimentam os benefícios do reino vindouro. Pois bem, nós estamos nesse momento, nós estamos no mundo inaugurado em Cristo, mas não totalmente planificado. Então nós vivemos nesta tensão entre o já e ainda não. Nós estamos já experimentando benefícios do reino, mas não na sua plenitude. E aqui está à direita um texto para nos ajudar nisso. A igreja vive entre duas eras. A antiga era prossegue em atividade, mas os poderes da nova era irromperam nessa antiga. Ou seja, ainda que nós estejamos dentro dessa era presente, de certa maneira, nós já experimentamos alguns benefícios do mundo vindouro. Portanto, o reino de Deus é o período em que todos reconhecerão o seu reinado de Deus. Foi inaugurado por Cristo, mas não chegou plenamente. Isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. E o culto que prestamos a Deus celebra estas marcas da inauguração do reino de Deus. A igreja, cultuando a Deus, experimenta, ainda que não em sua plenitude, os poderes do mundo vindouro. Portanto, agora nós vamos para um segundo tópico que trata sobre a igreja e o reino de Deus.
E esse segundo tópico eu vou dividir em 3 aspectos gerais, 3 formas gerais acerca do reino de Deus. Então vemos o aspecto 1, que é a igreja como povo do reino de Deus. Bom, como vimos, o reino de Deus deve ser entendido como um conceito de uma era que é futura, mas também é presente, por isso que eu estou usando o termo dinâmica. A igreja é o povo do reino de Deus. Isso ficará mais evidente no texto que eu coloco agora em tela. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este é um texto que se encontra em Mateus capítulo 13, verso 47. Aqui, Led nos ajuda a entender um pouco mais sobre este texto. A ação do reino de Deus entre os homens criou um grupo de comunhão mista, primeiramente no círculo dos discípulos de Jesus e posteriormente na igreja. Ou seja, a igreja não é feita só de, abre aspas, puros. Existem alguns elementos, abre aspas, impuros em meio à igreja. Led se refere à presença de Judas Iscariotes em meio aos discípulos de Jesus Cristo. Mesmo com a presença de Jesus Cristo em meio à sua igreja, não impediu que existissem pessoas que não o seguiam sinceramente. No caso, Judas. Então, mesmo o colégio apostólico criado por Cristo, havia elementos, ou um elemento, que não de fato seguia Cristo, sinceramente. Por isso, a vinda plena do reino de Deus precisa envolver julgamento. A vinda escatológica, no final dos tempos, do reino, significará julgamento tanto para a sociedade humana em geral, e aqui ele se utiliza da parábola do joio de trigo, como para a igreja em particular, a rede de pesca. Até que essa manifestação aconteça, a comunhão criada pela ação presente do reino de Deus incluirá indivíduos que não são os verdadeiros filhos do reino. Ou seja, enquanto Cristo não voltar, existirão indivíduos infiltrados na igreja visível que não de fato seguem a Cristo de maneira sincera. Assim, a igreja tem um duplo caráter. Ela se constitui o povo do reino, apesar de não formar o povo em seu caráter ideal, pois inclui algumas pessoas que não são realmente os filhos do reino. Logo, a entrada no reino significa participação na igreja. Mas entrar na igreja não é necessariamente sinônimo de entrar no reino. Vejam, o que o texto tenta nos esclarecer é que a igreja visível, ela também é composta por pessoas que estão lá de maneira incorreta, insincera, são os que nós chamamos de não eleitos. Então, não é possível esperar uma igreja ideal na Terra. É aqui que muitos que se desiludem com a igreja, se desiludem de uma forma incorreta, porque é uma ilusão. A igreja ideal não existe neste plano. A igreja de Cristo, a visível aqui nesta terra, ainda será composta de pessoas que não seguem o Senhor como deveriam. E isto vai continuar até o final dos tempos. Então é natural que na igreja, por si só, tenha erros e defeitos. Porque, por natureza, ela é composta por pecadores. Pecadores santos, mas pecadores. E, além disso, existem também elementos que estão lá de forma insincera, colocados para estar lá, mas que no final dos tempos serão retirados no último dia, no julgamento do Senhor. Vamos ver um segundo aspecto, a igreja como detentora da custódia do reino. Para isso eu quero me valer do texto que está em tela, Mateus capítulo 16, verso 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, verso 18 a 19. E aqui Led nos ajuda um pouco sobre esse texto, dizendo assim, que a igreja
é a detentora da custódia do reino. O que significa isso? Ouçamos. Esse fato é expresso na declaração de Jesus a respeito das chaves. Jesus concede à sua eclésia, transliteração do grego eclésia para a língua portuguesa, a igreja, as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ela ligar ou desligar sobre a face da terra será ligado ou desligado nos céus. A autoridade de ligar e desligar envolve a admissão ou a exclusão dos homens da esfera do reino de Deus. Isso está registrado por LED. Para nós não é novidade, nós sabemos que a igreja é detentora das chaves do reino. Como igreja presbiteriana, nós temos ascendência das igrejas reformadas. Então nós lembramos que a pregação da palavra de Deus ela age como as chaves do reino. E aí nós nos fazemos valer, mais uma vez, resgatando a aula anterior, do texto de Bullinger, a segunda confissão helvética, que trata da palavra de Deus da seguinte forma: porém nós, julgando honestamente, segundo a palavra do Senhor, afirmamos que todos os ministros legitimamente chamados possuem e exercitam o poder das chaves, ou o uso delas quando anunciam o evangelho, ou seja, quando ensinam, exortam, repreendem e disciplinam as pessoas confiadas a seus cuidados, porque assim abrem o reino dos céus aos obedientes e fecham aos desobedientes. Então, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela é a chave do reino dos céus que está sob a custódia da igreja. E aqui nós vamos para um terceiro aspecto, depois de firmarmos isso que foi dito agora por LED, acerca da pregação. Nós vamos ver que a pregação ela está dentro de outro grupo, chamado elementos do culto público. Né? Além da pregação, o culto que traz elementos do mundo vindouro, né? O culto possui outros elementos que a igreja presbiteriana entende como elementos do culto. Isso é importante para nós, não apenas a pregação da palavra, mas também há outros elementos que fazem parte do culto que nós prestamos a nosso Deus. O que são elementos do culto? E aqui eu me faço valer de um documento chamado Carta Pastoral e Teológica, da IPB, que descreve os elementos do culto da seguinte forma. Do culto público a Deus constam os elementos que são aquelas atividades determinadas pelas Escrituras, nas quais o povo de Deus reunido se engaja com o propósito de adorá-lo, render-lhe graças e louvor, dar a conhecer suas petições, edificar-se internamente e anunciar o Evangelho ao mundo. As referências estão aí na tela, qualquer coisa vocês busquem. Isso é uma forma de ampliar nossos estudos. Retomando, são atividades determinadas pelas Escrituras. Isso são os elementos do culto. Tudo aquilo que as Escrituras determinam para ter um culto. Isso significa, ou chama-se liturgia. Essas atividades determinadas pelas Escrituras, encontram-se na liturgia da igreja, ou seja, na ordem do culto. Lembrando que liturgia vem do grego leiturgia, de leiton, que significa povo, e ergon, que significa trabalho. O sentido clássico é um serviço público. Né? A liturgia é uma forma de trabalho, né? O trabalho do povo, da comunidade. Aqui John Payne ele tem uma contribuição interessante para nós. John Payne é autor de um livro chamado No Esplendor da Santidade, que trata acerca de liturgia. Diz assim, dentro do seu livro, uma certa citação. Toda a igreja tem uma liturgia, não importa se seus membros se considerem litúrgicos ou não. A liturgia é meramente a forma e ordem do culto de adoração, tanto a mais alta missa anglo-católica, quanto o mais baixo culto de adoração e louvor evangélico são litúrgicos no sentido mais estrito da palavra. Então, liturgia é a ordem de culto que toda a igreja possui, seja ela escrita, seja ela, entre aspas, espontânea ou tendendo até a questões aleatórias. A liturgia da igreja. E aqui nós temos alguns exemplos de liturgias interessantes. Por exemplo, a liturgia que João Calvino utilizou em Genebra. Então são 12 itens, começando pela leitura de capítulos da Escritura, uma série, leitura dos 10 mandamentos, a invocação a Deus, exortação ao povo, confissão de pecados, súplica pela graça, cântico de um salmo, oração do ministro, sermão,
oração do Senhor, o Pai Nosso, credo apostólico e bênção. Então esses são alguns elementos que João Calvino utilizava para compor sua liturgia. Nós temos também aqui a liturgia de John Knox da Escócia, pai do presbiterianismo. É uma confissão um pouco menor de itens, mas que existem vários elementos comuns da confissão utilizada por João Calvino em Genebra. Então temos lá confissão de pecados, cântico de um salmo, oração do ministro, sermão, cântico de um salmo e a bênção pelo ministro. Então são duas liturgias históricas, facilmente encontradas nos arquivos que podemos dispor hoje online, mas elas ilustram bem as tradições que fundamentam as liturgias das igrejas presbiterianas. Agora uma advertência. Cuidado para não confundir elementos do culto com circunstâncias do culto. São duas coisas bem diferentes. O que são circunstâncias do culto? Deixemos que a Carta Pastoral e Teológica da IPB nos jogue luz sobre esse assunto. Algumas dessas circunstâncias estão relacionadas com o ambiente de culto e envolvem decisões quanto à arrumação do salão, mobiliário adequado e sua disposição local, a iluminação e decoração do ambiente, amplificação do som, uso de mídia, a determinação dos horários de culto, entre outros. Outras circunstâncias estão relacionadas com o culto propriamente dito, tais como acompanhamento de cântico congregacional, com instrumentos musicais e cântico através de coros e grupos. Então, estas são circunstâncias que estão no culto, né, que concorrem para que o culto ocorra. As circunstâncias do culto se relacionam a questões externas, envolvem-se com aspectos desde a escolha de mobiliários até com a iluminação e horários. Embora sejam elementos importantes, grifo isso aí, não são elementos essenciais como os elementos de culto. Os elementos de culto, principalmente a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, não podem sofrer prejuízos por causa das circunstâncias do culto. As circunstâncias do culto devem estar subordinadas aos elementos do culto, nunca o contrário. Então isso é importante destacar. Todo o mobiliário, toda a questão arquitetônica da igreja, horários e tudo mais, isto deve estar subordinado aos elementos do culto. As circunstâncias nunca podem ser colocadas em primeiro plano. Portanto, discutir se devemos utilizar bancos de madeira, como está nessa imagem à esquerda, ou cadeiras, como está aí na imagem à direita, ou se utilizaremos para acompanhar hinos coral ou banda de música, são questões secundárias e nunca, repito novamente, nunca devem estar em primeiro plano. Então, embora nós possamos ter algum tipo de afeição por hinos ou grupos de coral ou por bandas, por exemplo, esses elementos são circunstâncias do culto. O culto pode ocorrer sem eles. O que não pode ocorrer é a ausência da pregação. Não pode, porque a pregação ela é um dos principais, se não o principal elemento do culto. E aí uma advertência, uma segunda, dessa vez vinda de Michael Horton, também um resgate do estudo que fizemos no último domingo, quando ele nos adverte para que não venhamos a cair no erro do culto do coração, que é o quê? A religião tornou-se mais e mais um caso de coração em vez de um culto racional. A ideia de culto do coração ilustra a seguinte mentalidade: as pessoas que vão cultuar precisam sair sentindo algo. Se isso não acontecer, o culto para esses não foi válido. Então, Michael Horton acaba apontando para nós que um dos riscos do culto do coração é cairmos para um utilitarismo, para um culto voltado ao consumismo. Ou seja, eu vou lá para ouvir boas músicas, eu vou lá para sentir-me bem no ambiente familiar, por exemplo. Ora, essas são circunstâncias de culto, música e até mesmo mobiliário. Então nós não podemos cair neste erro de enfatizar coisas secundárias. Nós devemos ir para o culto, cultuar a Deus, para experimentar e experienciar elementos do culto, nos poderes do reino vindouro. Portanto, elementos do culto que inauguram os poderes do mundo vindouro devem ter a nossa atenção. O que importa é estar na igreja
onde a palavra de Deus, em uma igreja, onde a palavra de Deus é pregada de maneira bíblica e teologicamente sadia. O que importa é se os sacramentos são administrados conforme as Escrituras. Porque, como vimos, esses são os elementos que apontam para o reino de Deus. A Igreja de Jesus Cristo é o povo do reino de Deus. E, embora não seja perfeita, porque ainda joa em meio ao trigo, ela segue anunciando o Evangelho do reino de Deus. E o culto público é o local onde os poderes do mundo vindouro podem ser vistos e experimentados. Com esta última frase, eu encerro, portanto, nosso estudo de hoje. Espero que você tenha sido edificado por ele. Caso surja alguma dúvida, por favor, não deixe de entrar em contato conosco. Nós temos disposto um e-mail para poder esclarecer, tirar dúvidas, responder questões. Algumas pessoas estão utilizando, o que é muito bom, que é o ipbitaquaresponde@gmail.com. Qualquer dificuldade, então você pode mandar uma pergunta por e-mail e isso será respondido para você o quanto antes. Que Deus continue nos abençoando e que possamos cada dia mais crescer no temor e na fé do Senhor. Que Deus muito nos abençoe. Amém.